ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, muito bom dia, estamos de volta, 11 horas 12 minutos, terça-feira, 15 de abril. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Muito bem, olha só, ao vivo neste momento, além da frequência 87,9, estamos ao vivo para o Instagram e também o Facebook. Você pode assistir o Debate Melodia e também comentar, curtir a nossa programação e aí compartilhar também. Aproveite para compartilhar, nos ajudando aí a alcançar mais pessoas, tá bom? Na manhã desta terça-feira estou recebendo o pastor José Carlos, Igreja Cantinho de Oração. Bom dia, pastor Zé. Bom dia, pastor Zé Barbosa, pastor Silvio, e você que está sintonizado aí na Rádio Melodia, sempre conosco aqui nos debates, e vocês sabem que sempre é um grande privilégio que nós temos de estarmos aqui, de alguma forma sendo usados por Deus, né, para poder transmitir ao seu coração aquilo que Deus já pôs em nosso coração. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Conosco também o pastor Silvio Rocha. Bom dia, pastor Silvio. Bom dia, pastor Gilaelson. Bom dia também aos colegas aqui, debatedores, o pastor Zé Carlos e também o pastor Zé Barbosa. A mesa dos Zés aqui, viu? O Zé Carlos e Zé Barbosa. E bom dia para você, querido ouvinte, que nos acompanha aí também pela Rádio Melodia e também pelo Facebook e também Instagram. É isso, pastor Gilaelson? Isso, exatamente. Pois é, que Melodia bom, Conquista. Né? Pelo Instagram também. Pois é, vamos juntinho aí, até meio-dia, falando do amor de Deus, do poder de Deus. Não é isso, pastor José? Muito bem. Pastor José Barbosa, nosso pastor jubilado, Igreja Metodista Wesleyana. Bom dia, pastor. Não somente jubilado, mas jubiloso também, né? Claro. Bom dia, paz seja com vocês, Zé Carlos, Silvio. Amém. É uma bênção, uma bênção. Aqui tem José, sempre tem alguém para penetrar, mas a gente permite, né? A gente permite, não permite? Sem dúvida. Não é só José, mas pode entrar Silvio também, não pode? Tem pelo menos uns 10 milhões de José nesse país. Mas nós louvamos a Deus, o tema é bom, é um tema que requer bastante atenção dos ouvintes e bastante atenção nossa também, que vamos comentá-lo, né? Que a bênção do Senhor esteja com os ouvintes e que nesse grande dia Deus possa continuar falando a você que está do outro lado aí, na sua casa, no teu carro, em algum estabelecimento comercial, ouvindo a melodia, para que você possa entender o propósito de Colossenses 3, que vai te levar para caminhos mais excelentes. Em nome de Jesus. Muito bem, vamos então iniciar o nosso debate orando. Eu vou pedir ao pastor Barbosa que apresente ao Senhor este debate. Senhor, é com uma alegria no meu coração que entro na sala do teu trono espiritual com a certeza que a tua presença está aqui e nós estamos na tua presença, Senhor. Que a bênção do Senhor venha sobre a vida de Zé Carlos, sobre a vida de Silvio, sobre a minha vida, daquele que vai, Senhor, orientar no debate, Gilaelson, que possamos, ó Pai, também ouvir do Espírito Santo e levar aos ouvintes algo que venha edificar, consolar e, se preciso, exortar com amor pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.
Debate Melodia. Vamos aqui então ao caso comum, aspas. Em Colossenses a Bíblia diz, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, que estáis servindo. Fecha aspas aí, é essa colocação do ouvinte comum. O convite divino de amor total e radical é para todos os que creem ou apenas para alguns com um chamado específico? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Vamos começar respondendo essa pergunta aí do nosso tema, Pastor Zé. O convite divino de amor total e radical é para todos os que creem ou apenas para alguns com um chamado específico? Muito bom. Antes de nós respondermos a essa questão, aqui a colocação de Paulo aos crentes ali em Colosso, ele fala o seguinte, a Bíblia diz, e é verdade, tudo. A gente vai ver aqui que é uma frase completa, tudo e todo. Então, quando ele fala, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo. Então, nós precisamos entender o que é tudo e o que é todo aqui, não é? Então, eu afirmei aqui, torno novamente a afirmar, que nós somos instrumentos, após a conversão ao Senhor Jesus Cristo, somos instrumento de Deus para fazermos tudo e com todo o coração. Muitas pessoas não entendem que o chamado para nós fazermos tudo que estiver ao nosso alcance, com todo o nosso coração, e quando nós fazemos isso, nós estamos sendo inseridos dentro do mandamento, o primeiro e o segundo mandamento. Amar a Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. E amar o teu próximo passando por você, como a si mesmo. Então, quando a pessoa se ama de forma integral, então ele começa a amar também de todo o coração o seu próximo, porque ele se ama. Ama a Deus, que a cruz sempre está no sentido, o pastor falou muito bem, né? Que a cruz tem dois sentidos, né? O horizontal e o vertical. Então nós devemos estar o quê? Né? Refletindo sobre isso. Que se nós amarmos a Deus sobre tudo e sobre todas as coisas, nós conseguiremos também amar o nosso próximo que está ao nosso alcance, ao alcance das nossas mãos, na vertical e na horizontal. Então, se somos amorosos com o nosso próximo, então nós receberemos de Deus o melhor, porque a comunhão é para cima e é também para todos os lados. Então, respondendo agora essa pergunta, eu acho que são os dois, viu? Primeiro, nós devemos desenvolver a capacidade de agradar a Deus e estarmos sempre apaixonados por Deus e pelo nosso próximo. Para isso, nós somos chamados para amar a Deus e amar o nosso próximo. Só vai atrás das almas perdidas quem tem um coração apaixonado por elas para fazer a missão que Cristo nos mandou. Então você, quando é invadido pelo amor de Deus, que é chamado, a gente costuma falar no hebraico, e também algumas frases em grego, que o ágape é o amor sem interesse. É chamado amor incondicional. É o amor que está no coração de Deus. E a Bíblia fala que através de Cristo ele derramou em nossos corações desse amor. Então nós podemos também amar de forma incondicional. Até no casamento, o pastor Zé Barbosa já fez muito casamento, mais do que eu. Tem uma parte que é conveniente ao homem, ou seja, que é instrução divina para o homem, e a outra parte que é instrução divina para a mulher. Quando Deus fala assim: vós maridos, amai vossas mulheres,
Assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Esse amor, irmão, é o amor incondicional. E tem muitos maridos que às vezes falam assim, não, se ela não me obedece, então eu não tenho o dever de amar. Não, cada um recebeu o seu mandamento. A mulher, independente do marido amá-la, deve obedecer conforme a Bíblia manda. E o homem, mesmo que a mulher não o ame, ele tem o dever, pela Bíblia, de amar a sua mulher de uma forma incondicional. Eu tenho essa condição. Se ela me obedece, eu amo. Mas não é assim que a Bíblia fala. Então, o amor derramado por Cristo Jesus no nosso coração, ele tem que ser de forma incondicional. Meu camarada é meu inimigo. Aí Jesus fala lá, em um texto da Bíblia, em Mateus, 5:44, e diz assim, amai os vossos inimigos. Irmão, é fácil amar quem nos ama, quem está próximo de nós, os nossos amigos, nossos parentes. Mas amar o nosso inimigo é muito difícil. Mas, entretanto, Jesus nos mandou amar não somente o próximo que está bem próximo de você, mas também aquele próximo que está distante, que se tornou seu inimigo. Então, essa chamada é para todos, porém somente alguns na Bíblia realmente vai amar de forma total e integral, como Cristo amou a igreja. Amém. Amém? Muito bem, vamos ouvir então a opinião do pastor Silvio Rocha. E aí, pastor Silvio, para quem é esse chamado então? Eu pensava que na palavra final o pastor Zé Carlos fosse dirigir somente para alguns, mas ele foi muito feliz na sua abordagem, que é para todos, E eu acredito que até para quem nós que auto-intitulamos cristãos, crentes, podemos nos enganar, e isso se estende a muitos que nós nem conhecemos. E que diga o Ciro, o ungido do Senhor, que não figura como um personagem cristão, não podemos nem usar esse termo para ele, que foi antes de Cristo, mas um temente a Deus, porque Deus tem os seus em todas as nações, povos e línguas, O Cornélio, que estava lá orando, e Deus enviou um anjo a ele, e deu ordem para ele ir buscar a Pedro, e Pedro falaria sobre coisas excelentes para ele, que seria a respeito do Senhor. Pois bem, eu entendo que essa disposição para fazer o que tem que fazer e fazer bem feito é para todos, para todo ser humano, onde quer que ele esteja. Até mesmo porque se ele não fizer de forma correta, ele vai pagar, porque a injustiça ele vai pagar por ela. No final aí do capítulo 3, diz assim, pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça. Então, onde quer que você tenha sido inserido, seja bênção nesse lugar, Seja instrumento de Deus, instrumento nas mãos de Deus. Que diga aquela jovem que foi raptada, foi levada, sequestrada da sua casa, Síria, contra a sua vontade, tirada do seio da família e levada lá para a Síria. E lá, servindo ao seu Senhor, o Naamã, ela falou o suficiente para mudar a vida dele. E hoje temos um testemunho que é pregado em todas as nações e povos daquela garota que nós nem sabemos o nome. Um dia haveremos de encontrar aquela menina e saber o nome dela e o novo nome que Deus dará a ela, como dará a nós, Então, onde nós estivermos, é importante que, inclusive, quando eu lia esse versículo, e ouvia aqui no meu coração a ministração de Deus, lembrei de 1 Coríntios 15, que diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão, no Senhor, Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, inabalável na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, em algum momento,
na nossa caminhada aí, Deus vai lançar a mão de nós. A situação vai convergir sobre a nossa vida para que nós sejamos bênção naquele momento. Que diga Esther, que talvez não fazia nem planos, né? Se tornando esposa do rei, e depois o Mardocai, algumas traduções até mudam, né? Falou, sabe que tu não foste colocada aí em vão. Né? Um propósito tu tens aí. Então nós vamos seguindo, né, a história, os fatos, os episódios. Aquele jovem, eu não sei se ele era sobrinho de Paulo, que ouviu a conspiração contra Paulo para matar Paulo, para tirar a vida de Paulo, e imediatamente correu e contou para Paulo. E Paulo o encaminhou ao comandante, que na noite, naquela madrugada, de forma repentina e brusca, ele foi removido dali para não morrer no outro dia. E com essa ação, aquele jovem, aquele garoto, acabou salvando a vida de Paulo. Nós estamos aí, irmãos. Estamos aí, querido ouvinte, né? Nesta vida, para ser bênção onde a gente estiver. Não precisa você ser um pastor, um evangelista, um diácono. Você precisa ser um servo de Deus, como foram todas essas pessoas. Que quem podia imaginar que depois da Segunda Guerra Mundial, um brasileiro estaria ali presidindo a uma das primeiras reuniões da ONU, né? E o que ele fez? Oswaldo Aranha. Ora, Oswaldo Aranha foi usado por Deus naquele momento, ele estava pronto para servir a Deus. Então, o que quer que venha às nossas mãos, e diga, eu acho que quem diz isso é Salomão, né? Faça com todas as tuas forças. E o né? texto da Bíblia fala assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. E ainda tem isso, né? Porque se não fizermos, aí é o pecado na negligência, né? De não fazer o que tem que ser feito. E se fizer errado, fazer a injustiça, diz esse próprio texto aqui no final, o último versículo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Então, se nós temos a oportunidade de fazer o bem, de acolher as pessoas, de tratar bem as pessoas, façamos. De todo o coração. De todo o coração. Eu gosto muito assim de franquear a oportunidade no trânsito. Né? Eu estou vindo com o carro, aí eu vejo uma senhora para atravessar, uma criança, um jovem, quem quer que seja, eu olho pelo retrovisor, tendo condições, já dou logo a passagem, um idoso. Mas, por incrível que pareça, sempre que eu estou necessitado, alguém abre a oportunidade e eu passo. Então, eu creio que é a lei da semeadura. E eu tenho sido contemplado com essa bênção. Vamos ser bênção onde quer que nós estivermos, o que estivermos a fazer e atuando, sejamos bênção para que Deus seja, assim, grato para com a nossa vida. Muito bem, 11 horas e 29 minutos. Pastor Barbosa, depois de tantos anos no ministério, esse tempo todo, considerando aí, o que o senhor viu na igreja, assim, em relação ao envolvimento das pessoas com a obra de Deus? Foi fácil envolver as pessoas? Muita dor de cabeça para que elas se envolvessem? Como é que foi essa experiência aí? Paciência. Agora, na verdade, te digo que todos foram chamados para crer. Eu quero voltar à primeira pergunta. Tá, fica à vontade. Né? Aqueles que creem, primeiro passo, e for batizado, aí já vem, quando é batizado, você começa a aprender o cristianismo. O problema hoje é que muitos não querem aprender o cristianismo. Empurrando com a barriga. Né? As pessoas pegam aquilo que acham que está certo. Vai empurrando com a barriga. Né? Bom, isso aqui está certo. Tem gente que ensina o Espírito Santo a fazer avivamento. Tem gente que ensina o Espírito Santo. Eu não quero isso, eu não quero isso, não quero aquilo. Tanto que lá no Pentecoste, chamado Pentecoste, né? Ninguém entendeu o que aconteceu lá, né? Colocaram todo mundo bêbado. Todo mundo bêbado. Estão e ainda bêbados. chamando a atenção, você não tem vergonha na cara, não? Hora De do dia. manhã já.
Então chamaram todos os discípulos de Jesus aí, 120 discípulos de pé inchado. Chamaram a turma de pé inchado. Então, o que acontece? Nós entendemos essas coisas, sim. Entendemos. Entendemos que o mal, ele existe. O mal existe, né? Agora, no Colossenses 3 aqui, vamos pegar o texto e o contexto. Não é só o contexto, o texto também. O que fala aqui para o crente? Aborda o assunto importante se concentrar a nossa vida nas coisas celestiais, de abandonar os pecados do passado e, se porventura tem uma queda, o mais rápido possível, arrepender e, além disso, de ser misericordiosos. Ser crente em Cristo, aprender de mim. Isso é aprender de mim. Jesus só fala ser manso e humilde. Uma pessoa mansa, ele abandona a violência. Amém? Amém, é assim mesmo. E a pessoa humilde nunca vai ser soberba, achando que é melhor que os outros. Né? Na minha caminhada por aí, vi muita gente que achava que ele era o último biscoito do pacote do Espírito Santo. Tem gente que recebe a última, uma mensagem maravilhosa de Deus, e quando ele começa a ensinar, fala, todo mundo tem que ser igual a mim. Não é por aí. Não é por aí. Cada um. Então, para você ser isso que está aqui, né? Primeiro, buscai o reino de Deus. Buscar as coisas do alto. Devemos buscar as coisas do alto onde Cristo vive e não das coisas terrenas. Né? Hoje se prega que nós devemos buscar as coisas terrenas e não as coisas do alto. Manter a mente fixa, pastor Gilaelson, nas coisas de cima. Né? Devemos ter a mente definida. E quando estiver aqui vai ser lágrimas, choro, sofrimentos, aflições. Tanto que no arrebatamento a gente fala, já em Apocalipse, já nas finais de todas as coisas, já aconteceu todas as tribulações, que diz que o Deus enxugará todas as lágrimas. Entende? Abandonar o pecado da vida antiga, deve abandonar e permanecer no caminho. Né? Então, e Paulo escrevia aos Colossenses também, em outras cartas, as pessoas serem encorajadas à mudança. E a mudança não é fácil, gente. Não é fácil servir a Deus, como Paulo fala aqui em Tessalonicenses, é difícil. Mas não é impossível, porque nós aprendemos o cristianismo. O cristianismo que prega hoje não é um cristianismo de mudança de vida, não. Não é um cristianismo de arrependimento. Não é um cristianismo de a gente oferecer a honra ao colega e não trazer tudo para si. Que a símbolo de Satanás é soberba. Então, honestamente, eu creio que é possível ser o que a Bíblia diz que nós devemos ser. E nós somos aquilo que lemos e somos aquilo que praticamos. É muito difícil. Eu estou dizendo que é fácil, não. De vez em quando, Senhor, eu vou ter que fazer isso mesmo. Se você não fizer, você não é cristão. E quem é cristão é pequenos cristos. Pequeno, e bem pequenininho, não é pequeno não, é bem menor que o pequeno. Mas a palavra de Deus diz, Cristo em nós é a esperança da glória. Amém. Muito bem, 11h35, nós vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta para dar sequência ao nosso tema de hoje. Estamos apresentando Debate Melodia. Tem copo de água? Esse vai ser o ritmo. Vai cantar o quê? 2 copos pela manhã, logo depois de acordar. Ativa os seus órgãos internos. Legal. Já começam a trabalhar. 30 minutos antes de comer, um copo de água deve beber. A digestão facilitamos de tudo aquilo que comer. Cantem. 8 copos ao dia. Muito bom. Agora o coral. 8 copos ao dia. Excelente, como sempre.
E um antes do banho pra não perder a linha. Te ajuda a baixar a pressão sanguínea. 2 durante a tarde para refrescar. E um que te hidrate depois de malhar. Um grande copo quando for pra cama. Beba ele quando for pro seu pijama. Vai reduzir toda a tensão. Evita o infarto e ataque ao coração. 8 copos ao dia é o que tens que beber. Cantem 8 copos ao dia, 8 copos ao dia. O corpo vai agradecer e viva bem. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. No Brasil Atacarejo, a Páscoa é recheada de ofertas, sempre com variedade para você fazer muita economia. Filé de peito de frango congelado, quilo R$18,90. Açúcar moído, Dona Mira, 1 quilo R$3,48. Arroz parborizado tipo 2 pop, 1 quilo R$4,28. Válidas até 16 de abril. Nesta Páscoa, celebre, reúna e garanta o melhor para você e sua família no Brasil Atacarejo. Esse é mais barato, esse é nosso. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. A Cortina Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina e Cia, @Cortina e Cia VDC. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, de volta, 11 horas mais 39 minutos. Hoje o tema é este: o convite divino de amor total e radical é para todos os que creem ou apenas para alguns com um chamado específico. Ô pastor José, é o seguinte, por que a gente vê na igreja cristãos dedicados ao serviço do Senhor e outros não? Acho que esse é o X da questão da discussão hoje. Porque assim, se eu estou falando cristão, já estou considerando que seja seguidor de Cristo, de Deus. Por que então, por que Deus não chama ambos? Por que um é dedicado, o outro não? Olha, pastor Gilaelson, quando eu olho a Bíblia, existem chamados específicos, né? A Bíblia fala que Deus chamou uns para pastores, outros para evangelista, outros também para atuar na área de socorro. Geralmente essas pessoas que são chamadas para atuar na área de socorro, essas pessoas têm uma capacidade de exercer esse ofício com mais amor, com mais dedicação, do que aquele que muitas vezes é chamado, por exemplo, para evangelismo. Eu costumo dizer que o evangelista, ele não é pastor, sabia? Ele é arrebanhador. Eu conheci evangelista que dirigiu algumas denominações, algumas igrejas, e ele era uma bênção para juntava muita gente na igreja. Mas também ele era o pastor da igreja, e quando ia pastorear a igreja, a metade ia embora, porque eles eram muito rudes, duros na palavra. E o pastor, ele tem um chamado específico de cuidar. Então o pastor, ele tem um cuidado de não magoar, de não machucar a ovelha. O evangelho não está nem, irmão, passar régua e
doa quem doer, ele manda bala mesmo na pregação. E muitas pessoas lá, eles não estão preparados para receber aquele tipo de palavra. Então, às vezes o evangelista passa, digamos, numa igreja e ele consegue arrebanhar almas porque ele tem uma pregação contundente, chamativa, mas ele tem que entregar para o pastor, que o pastor sabe como apacentar, enquanto que o outro, o pau senta, né? Senta o pau. Então, a gente tem que saber que o apóstolo Paulo, quando eu observo aqui em Atos 21, versículo 13 e 14, o apóstolo estava disposto a morrer por amor a Cristo e amor às almas. Quando ele falou assim, não vai para Jerusalém, porque você sabe que lá é perigoso para você. Né? Até profecias surgiu sobre isso, né? E ele falou assim, vocês querem me entristecer o coração? Eu estou não só disposto a ir lá, mas também até morrer pelo propósito de Jesus Cristo. Os apóstolos, irmão, eles se dedicaram, abandonaram a covardia, porque Pedro antes era covarde. Quando foi inquirido aí, 3 vezes ele negou Jesus. Então existiu que é uma covardia, quer dizer, ele não estava disposto a entregar a sua vida pela causa de Cristo, nem tampouco por amor às almas. Mas quando ele entendeu o que realmente qual seria o chamado dele, então ele começou então a se despojar da sua própria vida. A Bíblia fala que todos os apóstolos, quando entenderam o chamado de Cristo, eles se despojaram da covardia e também das suas próprias vidas. Morreram de forma variadas, conforme não está na Bíblia, só o registro de Tiago que foi cerrado ao meio, mas os outros, que nem Pedro, cabeça para baixo, isso aí não está na Bíblia, mas os historiadores, somente Flávio Joséfo, ele abrange essa área. E nós vemos que não negaram a fé e morreram para que eles conseguissem alcançar, porque como o pastor Silvio estava falando, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Tudo que nós fizermos com dedicação, com amor, porque no início eu falei tudo e de tudo, quer dizer, tudo quanto fizerdes, no nome de Jesus, fazei de todo, quer dizer, não é parcialmente, é de todo o coração. Quando os apóstolos entenderam o que Jesus afirmou lá em 16:25, quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Então, quando nós entendemos isso, a maneira de agirmos e pensarmos, ela é totalmente mudada, de forma radical. Porque, no início, toda pessoa que é chamada no início não entende o que Deus está fazendo na vida dele. Jesus não escolheu todos, escolheu 12. Para treinar esses 12, ensinar esses 12, a fim de que ele fosse, não somente em Jerusalém, não somente na Judéia, mas até os confins da terra, ensinando e fazendo aquilo que Jesus fez e ensinou. Então, o cristianismo é viver. O irmão Zé Barbosa estava falando, pastor Zé Barbosa, que ser cristão é ser um pequeno Cristo. Sede meus imitadores, diz o apóstolo Paulo, assim como eu sou de Cristo. Então ele aprendeu de Cristo, imitava Cristo e agora estava ensinando os outros a ser semelhante a ele, porque ele era semelhante a Cristo. Uma ousadia muito grande ele chamar para si essa responsabilidade, porque se ele desse vacilo, com certeza os seus discípulos dariam também. Mas ele falou, sede meus imitadores. Chamou essa responsabilidade para si. Então, quando nós somos cristãos e nós nos dedicamos a amar a Deus e amar o nosso próximo e servirmos de forma integral, conscientes de que nós podemos até perder a nossa vida, mas assim como os apóstolos também se entregaram, o apóstolo Paulo disposto a morrer em Jerusalém, ele não deixou de servir a Deus, de amar o próximo e não negou a sua fé. Ele foi até o fim. E ele até falou assim, agora, depois de ter feito tudo isso, me aguarda a coroa da vida. Então é isso. Muito bem. 11h46 na Melodia. Hoje o tema falando se esse convite, né,
do amor de Deus é para todos, é um chamado específico. Também estamos tocando aqui no serviço cristão, né? O pastor Silvio, essa coisa do serviço cristão, ela é obrigatória, ela é para todos os cristãos, ou não? A pessoa pode se defender, não, eu não recebi um chamado específico, Deus não falou comigo especificamente, então eu não vou fazer nada, eu vou cuidar da minha vida profissional, enfim. Como é que funciona isso, pastor? Salomão, ele escrevendo Eclesiastes, ele diz que de tudo que a gente tem ouvido, a suma né, o fim teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Essa palavra, ela não é dirigida somente ao crente fiel, ao crente que teme a Deus. É para toda a humanidade. É para todo ser humano que está sobre a terra. Ele tem por obrigação de temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Aqui diz ele assim, né? De tudo que se tem ouvido, versículo 13, desse último capítulo de Eclesiastes, né, capítulo 12, de tudo que se tem ouvido, a suma ou seja, o fim teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem. Ou seja, todo homem tem esse dever, independente da sua nacionalidade, do seu credo, da sua fé. Ele finaliza esse livro dizendo assim, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, é uma responsabilidade de todo mortal, de todo homem debaixo do céu. Esse compromisso para com Deus será cobrado, será exigido em algum momento lá na frente. Por isso, eu volto a dizer, nós temos oportunidade agora de fazer o bem, façamos. Façamos, porque Deus está trazendo a nossas mãos a oportunidade de abençoar alguém. Aquele homem rico que teve à porta da sua casa um mendigo chamado Lázaro, ele teve a oportunidade de acolher aquele mendigo, que estava cheio de chagas. Ele tinha possessões, tinha bens, né, tinha riqueza, e ele poderia buscar ajudar aquele pobre mendigo, inclusive dando um tratamento para aquele homem, né? Mas ele não dava nem das migalhas que caíam da mesa dele. E para a coisa ser mais complicada ainda para a vida dele, os cães dele, os cachorros, iam lá lamber a úlcera do pobre mendigo, mas ele não fazia nada pelo o mendigo. Não fez nada, o mendigo morreu sem ele ajudar. Nós sempre somos tomados por oportunidades. A Jael, aquela senhora, dona de casa, mãe de família, esposa de marido, ela recebe em sua casa quem? Cícera, comandante do exército inimigo de Israel, que Deus mandou para executar o juízo sobre a vida dele através dela. E ele buscava abrigo para fugir do juízo de Deus sobre a cabeça dele. E ela acolheu, levou ele para dentro de casa, deu de beber, botou ele na cama que nós conhecemos, não como a nossa, né? Ele ficou deitado ali naquela patiola no chão ali, e aí entrou em sono profundo. Ela arrancou a estaca da casa, da barraca, né, da tenda, veio mansamente, colocou a estaca na cabeça dele, na fronte, e com a marreta, daquela de quebrar paralelepípedo, bateu que esse cravo da estaca, essa estaca entrou no crânio dele, atravessou o crânio e ficou na terra, na areia, no chão. E ele foi morto, foi executado por Jael. E ela estava ali, não tinha planos nenhum, mas Deus tinha um plano para ela naquele dia e naquela hora. Então Deus vai sempre se utilizar dos seus. Aquela mulher era uma mulher temente a Deus e executou. Se Pilatos tivesse feito o correto, ele seria um temente a Deus. Ele teve a oportunidade. No dia D, na hora D, na hora decisiva, é hora D, hora H.
teve a oportunidade de livrar o inocente, não livrou. Ele açoitou mais ainda um justo e ainda mandou crucificar. Eu entendo assim, pastor Silvio. Jesus, ele haveria de ser morto de qualquer maneira, porque para isso ele veio. Mas poderia ser outro. Se ele, por exemplo, falasse assim, ó, eu não vou colocar a mão nesse justo, não. Eu acredito que ele haveria de morrer até pela mão daqueles que estavam acusando, mas não por ele. Então, toda pessoa, ele tem um livre-arbítrio de escolha, sim ou não. Pois é, o arbítrio é de cada um, né? Eu não vou me meter nisso, tá? Ele é de onde? Da Galileia? Mande para Herodes. Pronto. Se Herodes decidir livrar ele, livra. Mas mandou de volta? Não tem um compromisso, porque não é da minha jurisdição. Minha mulher até me advertiu disso, eu estou fora. Está de cair fora. Né? Entregar para uma autoridade, e aí a autoridade resolveria, mas ele foi covarde. Né? Então nós temos essa responsabilidade em nossa vida, de fazer o bem, fazer ao próximo. Então, seguindo aquela pegada inicial, pastor De Carlos, porque se nós temos que amar a Deus, também temos que amar nosso próximo e a nós mesmos. Então, se o homem rico tivesse amado o próximo, ele estaria demonstrando o amor dele para com ele e para com Deus também, em fazendo bem para o Lázaro, o mendigo, à porta da sua casa. Então, é para todos, pastor Gelson. Você, querido ouvinte, a responsabilidade é para todos, porque de tudo que nós temos ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Os mandamentos são para todos, não são só para quem crê, não. Quem não crê tem que obedecer esses mandamentos e um dia será cobrado por cumprir ou não esses mandamentos. Nesse texto de Colossenses, aqui finalizando, o apóstolo Paulo, ele alerta para duas questões importantes aqui aos Colossos, né? Os Colossenses, né? Os habitantes de Colosso. Ele fala o seguinte, que na união com ele, com Cristo, eles têm que abandonar os vícios, né? Eles devem fugir do pecado, e segundo, então, deve cultivar as virtudes, né? O que faz de melhor, faça para a glória de Deus, para que o nome de Jesus seja exaltado através da sua vida, do seu trabalho. Muito bem, pastor Barbosa, para a gente fechar aqui o nosso debate, a questão da intensidade, porque assim, às vezes eu posso até fazer, mas eu faço muitas vezes sem intensidade, sem aquela dedicação, mas eu faço. Essa intensidade, pastor Barbosa, ela vem a partir de quê? Como é que é? Porque uns têm intensidade, outros não. Nós, no nosso intervalo, comentamos sobre futebol, né? Se fala muito em intensidade. Fala ou não fala? Exato. Veja bem, na vida espiritual, você tem que ter, na vida espiritual, entusiasmo naquilo que você está fazendo. Né? Quando é um serviço duro de fazer, você vai sofrer para executar. Mas quando você termina aquele serviço que foi duro para ser realizado, a sua satisfação é muito grande. É verdade. Eu paguei um preço, mas eu consegui o que Deus colocou para me fazer. E também colocou no meu coração. Então, intensidade, nada mais, nada menos, a prática de praticar a mesma coisa sempre. A prática de praticar a mesma coisa sempre. Parece redundante, mas é verdade. Quanto mais você ama, mais dá vontade de amar. Quanto mais você odeia, mais dá vontade de odiar. Quanto mais você pratica a bondade, mais você vai praticar. Então, a intensidade é isso. E por que que muitos param no meio do caminho? Aí vão para âmbito espiritual. Chama-se naufrágio da fé. Naufrágio da fé. Intensidade, você não pode caminhar sozinho. Você tem que procurar a ajuda do Espírito Santo, a ajuda de Deus. Intensidade para amar, você tem que procurar a ajuda do seu pastor. O seu pastor vai te ensinar como você ama o próximo.
Porque o pastor está ali para ajudar o próximo, para servir o próximo. O maior diácono da igreja é o pastor. É verdade. Isso É ele que é o protótipo de Deus para fazer de Cristo, para fazer o que Cristo realizou. Entende? Então, a intensidade, para você ter intensidade, tem que ter um bom preparo. No esporte, preparo físico. Na vida cristã, preparo bíblico. Né? O amor é uma escolha, não é um sentimento. Verdade. Não é um sentimento, é uma escolha. Né? Esse negócio, faltou paixão. Paixão passa, mas o amor não. Permanece. Então, tem gente que para de praticar o amor, que é o maior dom de excelência. Eu já falei aqui, apertei a mão para não apertar o pescoço. Já falei isso aqui. E as pessoas que dantes eram meus inimigos, porque escolheram ser meus inimigos. Não é que eu fui inimigo deles, não. Escolheram ser meus inimigos. E quando eu perdoei, a minha amizade permaneceu e ainda conquistei a amizade daqueles. Por exemplo, quando eu senti que a minha intensidade como pastor já não estava muito boa, eu pedi a jubilação. Né? Até o nosso pastor me ofereceu, se eu tivesse dinheiro, eu ia montar uma igreja para o senhor. Na hora eu não falei não, mas vou falar aqui. Olha, eu tive uma igreja montada e renunciei à igreja montada para cuidar da minha vida, para cuidar da minha família, para cuidar outros planos que eu tinha da parte de Deus para mim. Não tem mais nenhuma pretensão de pastorear ninguém, não. Embora eu pastoreie gente todo dia, porque está intenso dentro da gente. Vocês já notaram, nós pastores, quando a gente vai conversar, um dando ideia para o outro? Isso é pastoreio. Isso é pastoreio. Quando eu dou a ideia para o Silvio dá uma ideia para mim, eu não estou dizendo, você tem que fazer isso, não. Eu dou uma ideia. Isso é pastoreio, até não indiretamente é um pastoreio. Né? Então, meus amados, nós cremos que a intensidade do amor não pode faltar, porque Jesus, a maior prova da intensidade do amor foi quando ele diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E muitas vezes nós não sabemos, porque não queremos praticar. 11h59, ponto final no nosso Debate Melodia desta terça-feira. Debate Melodia. Agradecendo aqui os nossos pastores, obrigado ao pastor José Carlos, também o pastor Silvio, o pastor Barbosa pela colaboração aqui no nosso debate, você por sua audiência, Melodia, aí nas redes sociais, também na frequência 87,9 FM, muito obrigado a todos, vem aí Rádio Chofé. E o Debate Melodia fica assim. Amanhã, quarta-feira, 16 de abril, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. Seja sincero.